Olá a todos, eu sou o Victor Matheus Weinberg, sou estudante de agronomia do IFSC Campus Canoinhas e em nome dos autores e do grupo de solos do campus, eu vou apresentar o trabalho intitulado Emergência da soja em diferentes densidades do solo. Bom, como introdução, o solo ele é muito importante porque ele é base para a produção agrícola e a estrutura física desse solo é um componente vital para a produção. No entanto, o manejo agrícola, especialmente o trânsito intenso de maquinário, tem causado um problema crescente, que é a compactação. Porque a compactação ela acaba alterando a estrutura do solo, aumentando sua densidade e criando uma barreira física. Essa barreira física ela acaba impedindo a penetração das raízes e a emergência das plântulas, e consequentemente a sua produção. A soja ela é uma dicotiledônea de emergência epígea, onde os cotilédones ele crescem acima do nível do solo. Então, portanto, ela é uma das mais sensíveis a esse crescimento inicial, a essa camada compactada. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar e quantificar o impacto de diferentes níveis de densidade do solo na emergência inicial da cultura da soja, que além disso é uma cultura de extrema importância para a nossa região e para o agronegócio brasileiro, sendo ela a principal commodity. Passando para a metodologia, né, esse experimento ele foi realizado no interior de Canoinhas, em um solo classificado como cambissolo úmico, onde a área experimental continha 20 parcelas, 5 tratamentos e 4 repetições. Esses tratamentos consistiam na simulação de diferentes densidades do solo, sendo elas T1 testemunha, que seria o tratamento sem compactação, o T2 simulando uma densidade baixa, T3 uma densidade média, T4 uma densidade alta e T5 simulando uma densidade muito alta. E para que a gente pudesse induzir esses níveis de compactação, a gente fez a passagem controlada de um trator sobre o solo preparado, como a gente pode ver nas imagens. E para quantificar essa compactação, essa densidade atingida, a gente realizou coletas de amostra de solo, por meio de anéis volumétricos que retiraram o solo de forma indeformada. Foram retiradas análises a cada 5 centímetros, de 0 a 30. E essas análises elas foram levadas até o laboratório, onde foram secas em estufa para que se pudesse retirar a umidade e pesadas. E por meio dessa relação de massa e volume se obteve a densidade desses solos nos respectivos tratamentos. Foram retiradas uma trincheira por tratamento de 0 a 30 centímetros. E as respectivas densidades obtidas em cada uma das parcelas dos tratamentos na camada de 0 a 30 foram, na testemunha, 1,12 gramas por centímetro cúbico, na densidade baixa, 1,30, no T3, 1,40, no T4, 1,41 e no tratamento T5 de densidade muito alta, 1,43 gramas por centímetro cúbico. E logo após essa quantificação e essas análises de densidade, foi feita a semeadura da soja por meio de uma semeadora Valtra High-Tech Compact, ela que é munida de 7 linhas com 45 centímetros entre linhas, e ela foi regulada para dispor 14 sementes por metro linear. E logo após a emergência da cultura da soja, 20 dias depois, foi realizada a contabilização da emergência em cada uma das parcelas. Por meio de uma trena, a gente fez uma distância conhecida que foi 1 metro, em 3 linhas em cada uma das parcelas, nas 20 parcelas, e contabilizou as plântulas de soja que foram emergidas, obtendo os seguintes resultados. Bom, aqui a gente tem os dados centrais do nosso estudo, né? Essa tabela ela mostra a emergência média de plantas por metro linear. Fica claro que o aumento ali da densidade impactou diretamente a emergência, pois a testemunha ali no T1 obteve a média mais alta, com 12,33 plantas por metro linear que emergiu. E ali já nos tratamentos que foram compactados, a gente vê uma queda progressiva na emergência. O T2 com a densidade baixa ali ele já apresentou uma redução, embora não estatisticamente diferente do T1. No entanto, ali a partir do T3, do T4 e do T5, a queda já é mais severa e estatisticamente significativa. E ali o tratamento com maior densidade, que foi o T5, teve a pior média, com apenas 7 plantas por metro linear. Né? Uma redução ali de
de 50% em relação à quantidade de sementes que foram dispostas e de 40% em relação às plantas que foram emergidas em T1. Então, o teste de Tukey acaba confirmando que o T3 e o T4 e o T5 diferem estatisticamente do tratamento 1, que era a testemunha onde não foi compactado e não foi induzido esse aumento de densidade. E já passando para essa conclusão, a gente, com base nesses estudos e no resultado, a gente conclui que os níveis crescentes de densidade do solo eles reduzem significativamente essa emergência das plântulas de soja. E os tratamentos com a densidade média A muito alta, que foram o T3, o T4 e o T5, causaram efeitos mais severos. Então, isso acaba confirmando que o manejo inadequado do solo, que leva à compactação, compromete diretamente o estabelecimento inicial e o estande da cultura da soja. Então, essa densidade, apesar de ser uma pouca diferença entre os tratamentos que foram com maiores níveis de densidade, esse fator associado a outros, como por exemplo a taxa de infiltração, a porosidade e a estrutura, comprometem diretamente a emergência da cultura da soja e também o seu desempenho produtivo. Passando aqui para as referências, essas foram as referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Eu agradeço pela atenção e também me disponho a responder dúvidas por meio do meu e-mail ou por meio do meu número. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.